Bom, vamos lá. Escrever mais uma carta para o meu amigo. Querido amigo, como estão as coisas aí em São Paulo? Continua vendendo muitos livros? Estou sentindo a sua falta esse tempo todo que passamos... Oh, estou sentindo a sua falta. Esse tempo todo que passamos juntos no internato foi o melhor de todos. Minha família agora está morando no Pará. Tu acredita nisso? Acho que você poderia vir para cá também. Poderíamos estudar juntos para passar em medicina. O que acha? Atenciosamente, seu amigo. Olha que legal que me escreveu uma carta. Medicina? Esse negócio não é pra mim, não. Peraí, deixa eu responder. E aí, meu camarada? Comigo tá tudo bem. E com você? Que interessante que sua família se mudou para a nossa terra. Mas, sem querer te desapontar, eu não quero muito voltar para aí, não. Agora eu quero ganhar a vida aqui na Grande São Paulo. Fazer publicidade ou algo assim. Nada de medicina. Espero que logo possamos nos rever. Atenciosamente, seu amigo, J. Não estou acreditando que ele não está me ouvindo. Eu vou tentar mais uma vez. E eu tenho certeza que ele vai vir dessa vez. Meu amigo, sou eu aqui novamente. Comigo está tudo bem. Estou estudando bastante. Quero muito passar em medicina e acho que você poderia também. A gente estuda junto. Você vem morar aqui também na casa do estudante. Eu sei que a gente é pobre, mas a gente consegue, ainda mais quando estamos juntos. Atenciosamente, seu amigo. Caramba, que cara persistente, hein? Ele disse que não. Ai, fazer o quê? E aí, cara? Você me convenceu aí para ir. Depois de tanta insistência, estou indo. Bora estudar junto e passar no vestibular, né? Até breve. Já já eu chego aí. E aí, cara? Cara, eu não acredito que tu veio pra cá. Pois é, né? Você me chamou, estou eu aqui. Mas e aí, quais são os planos? Cara, bora estudar agora e fazer de tudo pra gente passar, mano. Medicina, né? Beleza. Cara, é sério, bora. Tá bom, bora tentar aí, né? Tava ali, né, em São Paulo, você me trouxe aqui para Belém, fazer o quê aqui, mas tudo bem, bora tentar, já que esse é o plano agora. Cara, Olha só isso. os primeiros colocados. Não É a acredito. gente, cara. É A gente passou em medicina, a gente conseguiu realizar o nosso sonho. Quer dizer, o sonho que você impôs a mim, né? Mas conseguimos, cara. A gente conseguiu. conseguiu. Eu falei que a gente ia conseguir, cara. Eu sabia que era uma boa entrar na sua onda aí. Dá bem mesmo. Esse negócio de publicidade. Cara, Meu sonho sempre foi medicina. Confia em mim, mano. Eu tô falando. Medicina, ó, sempre esteve no meu coração. Eu sabia disso. Aham, Só faltava você sei, me falar. Muito sei. obrigado. Meu Deus do céu. E agora? Cara, nossa. Medicina é um curso que cansa, hein? Verdade. Mas já está quase acabando. Cara, Muitas noites sem dormir. muitas, inúmeras. Mas assim, já está quase acabando. Vou sentir falta da nossa convivência juntos. Também, cara. Mas de uma coisa eu não vou sentir falta. O quê? Daquele teu famoso arroz unidos venceremos, daquele feijão que só tinha água. Cara, pelo menos o meu arroz não é cheio de pedra, né? Como assim? Cara, toda vez que eu vou comer o teu arroz, eu fico com medo de comer e quebra meus dentes. Cara, Toda vez. você toda não entende. vez. Esse negócio é um negócio gourmet, arroz gourmet. Você nunca ouviu falar nisso?
Muitos Como anos, assim, muitos, cara? muitos anos de MasterChef aqui assistindo, arroz gourmet. Peraí, coloquei. Cara, enfim conseguimos. Cara, depois de 6 anos, nós conseguimos nos Depois de formar. 6 anos, gente lutando, estudando muito. Cara, eu tô Várias muito noites feliz. sem dormir, Você tem- indo pro interior aí várias vezes. Só tenho que várias agradecer cidades a aí, Deus, cara. cara. Nossa formatura enfim chegou. Cara, Conseguimos. falei pra tu confiar em mim, eu falei Juntos. pra tu vir pra cá pro Pará, eu falei de... Cara, assim. Eu Mas tenho tu uma queria ficar lá em São Paulo, né? Eu falei, cara. Desculpa, mas medicina sempre no coração, é nóis. Isso aí, isso aí. Assim, eu tenho uma notícia não muito boa pra lhe falar. Qual é, cara? Nós convivemos esse tempo todo juntos, mas eu quero novos ares, novos horizontes. E assim, eu andei estudando um pouco e Manaus é uma região que eu tenho para mim que eu vou me destacar bem lá. Eu vou ser um grande médico, eu vou ser um bom médico lá. Tem certeza disso? Cara, dessa vez meu coração tá mandando ir para Manaus. Cara, se é isso que tu quer, então vai. Cara, até breve. Como será que o meu amigo deve estar? Vou escrever uma carta para ele. Pois bem, deixa eu pegar o papel certo da carta. Pegar minha caneta. Oi, amigo. Tudo bem contigo? Já estou aqui em Manaus. Acho que você também devia vir para cá. Eu sei que a sua vida aí no Pará já está se estabilizando, mas eu acho que você realmente deveria vir. Já te falei sobre isso antes e você disse não, mas agora é minha vez de insistir, assim como você insistiu comigo. Atenciosamente, seu amigo Jota. Ai, vou enviar agora. Ei, preguiçoso, acorda. Nossa senhora, depois de formado. Bora, acorda, acorda. Cara, não acredito que você veio. Cara, tu falou pra eu vir e eu vim. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa nova série, As 4 Estações dos Relacionamentos. E vocês viram que nós começamos hoje com a primavera, né? Aliás, que lindo poema, que linda poesia. E a primavera é uma estação, um momento muito artístico, muito bonito, muitas cores, muito entusiasmo, muita alegria. E a primavera representa esse momento em nossos relacionamentos onde muita coisa bonita está acontecendo. Aliás, a nossa vida é feita de relacionamentos, né? E eu quero dar as boas-vindas a você aqui na nossa, que está vindo pela primeira vez à nossa comunidade do Espaço Alfa. A nossa comunidade, ela é feita de famílias. E nós entendemos que existimos para o bem das pessoas. Então, seja muito bem-vindo para nós meditarmos, refletirmos aqui um pouco mais nos planos da nossa vida, naquilo que a gente pode melhorar, como é que a gente pode ser mais feliz em nossos relacionamentos. Bem, e como vocês viram, aqui no começo, uma pequena peça foi realizada para contar a história entre dois amigos, para ilustrar que a nossa vida é feita de relacionamentos, seja relacionamento de amizade, pais e filhos, cônjuges, parentes. E, de fato, os nossos relacionamentos nos constroem. E nós somos, depois de alguns anos, produto de todos os relacionamentos que a gente teve, né? Então, um adolescente, ele é um produto
dos relacionamentos que ele teve em toda a sua infância, com seus pais, com professores, com amigos e assim por diante. E aí o tempo vai passando e você vai olhando para você, e aí você vê em você o resultado de toda essa interação que você teve com muitas pessoas. Então os nossos relacionamentos são muito importantes e, de fato, algumas amizades ou os relacionamentos com algumas pessoas acabam determinando algumas direções da nossa vida. Vocês viram isso aqui nessa história, e eu queria mostrar para vocês quem são essas pessoas da história. Já sabe quem é? Uma pessoa com uma perspectiva e teve a sua vida totalmente mudada por causa do convite de um amigo, por causa do apoio de um amigo, e assim a vida dos dois tem sido entrelaçada por esse relacionamento de amizade e continuam amigos, né? Olha aí. Interessante que os dois têm o mesmo nome, né? João. Os dois são aqui da nossa comunidade. Uma salva de palmas para a amizade deles. Que representa a primavera nos relacionamentos. Como essa amizade produziu coisas boas para eles, né? Até hoje, eles têm colhido e vão continuar colhendo, sem dúvida, bons frutos dessa linda amizade, desse lindo relacionamento que eles possuem. Veja que a sua amizade com alguém, ou o seu relacionamento com alguém, pode ser uma primavera, mesmo em momentos difíceis da sua vida. Então, eles têm aí desfrutado uma primavera especial. Mas é possível que em alguns momentos da vida deles, eles tenham atravessado outras estações também em seu relacionamento de amizade. E aqui na nossa série, como ilustração, né, as 4 estações dos relacionamentos, como ilustração, o verão vai representar os momentos de grande realização. O outono irá representar os momentos de perda. E o inverno, os grandes momentos de tristeza e dificuldades. Tá bem? E a gente começa hoje com a primavera, que representa a alegria, entusiasmo e a colheita de coisas boas. Bem, você acha que os relacionamentos são importantes na sua vida? Como eles contribuem para a pessoa que você é? Aliás, você tem buscado novos relacionamentos? Ou não? Quero convidar aqui uma pessoa muito especial, convidada para esse momento, que é a doutora Roselis Bittar. Por favor, doutora. Ela é médica psiquiatra. Doutora Roselis é médica psiquiatra psicoterapeuta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Por favor. Ok. Um ajuste aqui. Ok, obrigado. Um microfone para a doutora Roselis também, obrigado. Bem, nós sabemos que nossa vida é construída em cima de muitos relacionamentos. E o primeiro deles, o relacionamento com os nossos pais, né? Pelo menos com a nossa mãe. E assim a vida vai se desenrolando e os relacionamentos vão acontecendo. Doutora Roselis, como os relacionamentos nos ajudam como pessoas? Deixa eu começar o meu relacionamento. Boa noite. Os relacionamentos fazem isso. Quando eu ouço vocês dizerem boa noite para me responder, eu sei que eu estou aqui e vocês estão. Primeira coisa. Segunda coisa, vocês aceitaram o meu cumprimento e vocês me devolveram. Essa troca é fantástica. Imagina se eu estivesse aqui falando sozinha.
Se eu não tivesse nem o pastor me entrevistando, eu estaria só. Fazendo o quê? Nada, porque o outro é o nosso complemento para tudo. Só existe marido, porque existe mulher. Só existe filho, porque existe mãe. Só existe o amigo, porque o outro amigo existe. Senão, nada disso nós seríamos. É muito importante construir a nossa personalidade, a nossa existência, por conta de estar a outra pessoa num outro papel complementando para nós. É assim que a gente sabe se a gente foi bom, se a gente foi ruim, se o que a gente fez foi agradável, se foi desagradável. É o outro que diz. E assim, na resposta do outro, nós retroalimentamos a nossa existência, o nosso ser. Quer dizer, para eu existir como pessoa, eu preciso do outro, né? Muito interessante. Realmente, os relacionamentos são fundamentais em nossa vida e para a nossa existência. Agora, muitos relacionamentos a gente simplesmente recebe, né, doutora Roselice? Como eu fui conhecendo a vida e descobri que eu tinha a minha mãe e já tinha um relacionamento com ela que eu nem escolhi, né? Alguns relacionamentos, eles simplesmente acontecem e a gente recebe, mas podemos cultivá-los ou não. Agora, se os relacionamentos são tão importantes para nós como pessoas, o que normalmente impede alguém de se aproximar de novas pessoas? Sim. Deixa eu complementar uma coisa que o senhor falou. Claro. Quando a gente é criança, os relacionamentos são espontâneos. Com a maturidade, a gente vai aprendendo como construir as relações, como iniciar, como alimentar, né? E aí o senhor me pergunta, qual foi a sua pergunta? O que normalmente impede alguém... E a dificuldade maior que a gente tem é não saber sobre... A gente pensa isso, é não saber sobre o outro. E eu acho que a maior dificuldade é não saber sobre nós mesmos. A gente não se aproxima de alguém porque a gente receia que o outro não aceite isso ou aquilo nosso. E isso tem um nome, né? Em psicologia, é um mecanismo de defesa que chama de projeção. É a gente que não acha aquilo muito interessante na gente, pensa que o outro também não. Porque nós temos uma visão sobre nós, o outro tem outra. Até para isso é importante ter amigos. Porque a gente vai poder saber o que, de fato, a gente pensa sobre a gente é real para o outro e o que não é. Essa briga entre o que sou eu e o que é você, muitas vezes afasta as pessoas por dificuldade mesmo de saber quais são as necessidades básicas que alguém que está à nossa frente tem. E aí eu já posso dizer algumas coisas que eu penso a respeito disso, eu acho que você vai me perguntar. Ninguém resiste a um sorriso olho no olho. E essa é uma coisa que a gente precisa treinar de fazer. Porque a gente está mais perto da gente mesmo. E muitas vezes o nosso olhar está mais para dentro de nós do que para o outro. Se soltar isso, se abrir essa chave, você enxerga o outro, você olha no olho do outro e capta do outro o sentimento e um afeto que você pode trocar. Afeto, você falou uma palavra muito importante, Roselice. Afeto. O afeto é um elemento fundamental. Para a primavera, né? Para a primavera. É verdade. E para eu conseguir me aproximar do outro, certo? Sendo que vencida essa barreira, né, de conseguir pensar que não significa que o que eu estou pensando, que o outro está achando de mim, é isso mesmo, né? Então, precisamos de uma certa ousadia e coragem também para vencermos essa barreira. Mas, vencida essa barreira, como é que a gente pode desenvolver intimidade em nossos relacionamentos? Já que um dos grandes problemas que, em geral, a sociedade enfrenta é que as pessoas não possuem intimidade, ou seja, os pais não têm intimidade suficiente com os filhos, é o cônjuge que não tem intimidade suficiente com o seu cônjuge,
um amigo que ainda não alcançou o nível de intimidade para ter uma confiança suficiente para aproveitar melhor esse relacionamento. Já que eu preciso desse aprofundamento, como é que a gente pode desenvolver isso, doutora? Quando duas pessoas se encontram, pode ser que um esteja interessado em estabelecer um relacionamento e outro esteja só de passagem. Aí vamos dizer aí que quem está interessado no relacionamento vai precisar ter intimidade com uma coisa que a gente tem muito forte e não percebe, é o medo de ser reprovado. Agora saiba, o medo de ser reprovado, que nós que queremos a aproximação temos, pode ser até menor do que o medo de ser reprovado que o outro tem. Portanto, eu acho que tudo começa na aceitação do outro. Porque quando o outro é aceito, ele fica próximo de nós. Se ele sentir reprovação, ele sai. Existem traumas, problemas que pode ser que alguém que esteja nos ouvindo, talvez nos assistindo, nas suas dificuldades de desenvolver novas amizades ou de aprofundar um relacionamento, existem traumas ou patologias que a senhora poderia pontuar como sendo dificuldades nesse processo? Nós falamos de duas aqui já. Uhum. Falamos da sensação de que o outro não nos aceita, da sensação de que o outro se sentiu reprovado, que é a outra via. E outras coisas vão acontecendo ao longo do relacionamento, e o relacionamento tem momentos, que vão modificando. Eu lembrei aqui do arroz dos dois Joãos. Uhum. Não é? E tolerar aquilo que o outro faz e que eu não gosto. Eu não gosto de mastigar pedra, mas eu gosto dele. Uhum. Então, eu passo por cima da pedra. Eu não gosto de arroz empapado. Então, eu passo por cima do arroz empapado para continuar perto da pessoa. Então, é tolerar as diferenças. Porque existem, nós somos únicos. Cada um de nós é um. É impressionante como Deus conseguiu nos fazer assim. Nenhum de nós é igual. Se a gente não tolerar a diferença do outro, ele também não vai tolerar a nossa. É pactuar isso de aceitação. Precisa haver esse pacto de aceitação, mesmo que ele não seja um pacto verbal, que ele não seja combinado. Olha, eu vou aceitar teus defeitos, tu vais aceitar os meus. Não, isso vem espontaneamente. À medida que um concede, o outro também concede. E aí os encontros permanecem. Muito bom. Bem, muito obrigado, doutora Roselis. A gente começou hoje com a primavera e vamos continuar nos próximos sábados, desenvolvendo esse assunto tão importante para a nossa vida, que é o relacionamento dentro dessas fases ou estações. E obrigado por sua participação. De nada, hoje. pastor. Obrigado. Pode deixar. Isso, pode deixar. Quero refletir um pouquinho mais com vocês, nesse comecinho de noite, sobre alguns conselhos que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Alguns princípios já ditos há milhares de anos na sabedoria bíblica, que são essenciais para nós sermos felizes e realizados em nossos relacionamentos hoje. E aí não importa se você é casado ou não, você mantém um relacionamento com alguém. Né? Se você é solteiro, mora sozinho, bom, você trabalha, você tem um relacionamento com os seus clientes, como um profissional, ou nos seus estudos. Bem, você, de alguma forma, interage com as pessoas.
Independente do nível de relacionamento que você tem com as pessoas, você se relaciona com elas. Então, através dessa série, nós queremos te ajudar a adquirir algumas ferramentas para desenvolver algumas competências que serão importantes para que você desfrute melhor os relacionamentos em sua vida. Começando hoje com a primavera, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o plano que Deus tem para nós. Deus tem um plano para a nossa vida. Assim como Deus quer a nossa saúde física, Deus também quer a nossa saúde mental e a nossa saúde social, bem como a nossa saúde espiritual também. Nós sabemos muita coisa sobre como cultivar uma boa saúde física, né? Uma boa alimentação, muita água, luz solar, exercícios físicos e assim vai. Você já sabe. Já tem praticado muita coisa. E eu pergunto, quais seriam os princípios para uma vida de relacionamentos saudáveis? Ou como você tem exercitado isso? Bem, a doutora Roselias falou aqui alguns deles já. Eu quero trazer à luz da Bíblia alguns desses princípios fundamentais. Agora, antes dos princípios fundamentais para nós termos bons relacionamentos, vamos entender um pouco como funcionam as amizades. E, aliás, eu gosto bastante da primavera, gosto muito de flores, e entre elas, a minha flor preferida são as tulipas. Bem, é na primavera que as flores desabrocham, é na primavera que aquilo que você estava esperando acontece, e sem dúvida a primavera é um momento muito especial no relacionamento de um homem e de uma mulher, bem como dentro das nossas amizades também. Agora, as nossas amizades, elas acontecem basicamente de duas formas. Nós temos basicamente dois tipos de amigos. O primeiro tipo de amigos são os amigos casuais, que são resultados de circunstâncias. Vamos lá. Todos nós aqui temos amigos. Em primeiro lugar, nós temos os amigos casuais. O segundo tipo de amigos são os amigos próximos. Enquanto os amigos casuais são resultados de circunstâncias, os amigos próximos são resultados de escolhas. Bem, tenho uma boa notícia para você. Você pode escolher os seus amigos próximos. Isso é algo maravilhoso, inclusive a Bíblia nos orienta sobre isso. A Bíblia nos orienta a escolhermos os nossos amigos. Por exemplo, esse texto de Provérbios, capítulo 12, verso 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Se você quiser ser feliz em seus relacionamentos, você precisa ouvir algumas coisas. De acordo com a Bíblia, para nós termos saúde em nossos relacionamentos, nós precisamos escolher os amigos próximos. Tudo bem, os amigos casuais, você não escolhe, né? Simplesmente acontece. Bem, você vai para um programa de estudos, no seu mestrado, e tem só 5 pessoas na sua turma. Você tem 5 pessoas, e você vai ter que conviver com essas pessoas muitas horas. Você será ajudado, se tiver pelo menos alguns deles ali como amigos casuais. Você vai
lidar com essas pessoas, pelo menos como amigos casuais. E depois de um tempo você se lembra, eu tenho um amigo, lá do meu programa de mestrado, eu creio que ele pode nos ajudar com esta informação. Os amigos próximos não são resultados de circunstâncias, são resultados de escolhas. Você pode escolher. E de acordo com a Bíblia, nós precisamos escolher bem. Agora, como escolher? Ok, eu quero apresentar para vocês pelo menos 5 tipos de pessoas que, de acordo com a Bíblia, nós não devemos escolher para ser os nossos amigos próximos. Tá? Tem coragem de ouvir? Vou ser um pouco ousado aqui agora, tá? E vou aproveitar um pouco a minha coragem para dizer para vocês quais são os 5 tipos de pessoas que, de acordo com a Bíblia, nós não devemos escolher para serem nossos amigos próximos. Isso aqui é algo muito interessante. Vamos lá? Estão preparados? E o primeiro tipo de pessoas que a Bíblia nos orienta a não termos como amigos próximos são as pessoas preguiçosas. Uau! Interessante, hein? Talvez eu nunca tinha pensado nisso, mas de fato, esse é um ensinamento bíblico. 2 textos para você pensar. Veja só, Provérbios capítulo 10, verso 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Veja, todo amigo próximo, ele merece a sua confiança. Né? Você tem um nível de confiança muito superior a alguém que é um amigo próximo. E você vai confiar algumas coisas a essa pessoa. Inclusive algumas missões. Por exemplo, a missão de te ouvir, de ouvir algumas coisas importantes sobre você. Missão de te ajudar em algo. E aí o seu amigo vai ter a missão de realizar isso. A Bíblia está dizendo que é como vinagre para os dentes, ou fumaça para os olhos. Você já abriu os olhos assim, em cima de uma fumaça? Se você não sabe o que acontece, então, tente essa experiência. Você vai saber o que é confiar em uma pessoa preguiçosa. E mais ainda, veja o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então, normalmente, pessoas de atitude preguiçosa são pessoas ociosas e que se intrometem na vida alheia. Ou seja, você vai ter problemas com essa pessoa. Então, em outras palavras, se você tiver, ou se você escolher um amigo próximo, ou para ser um amigo próximo, alguém que é uma pessoa muito preguiçosa, você pode ter certeza que você vai ter problemas com essa pessoa e vai ter dificuldades com a saúde nos seus relacionamentos. E um último verso sobre isso: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Olha que interessante, não? Provérbios capítulo 15, verso 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Se você andar com ele, você vai sofrer arranhões, espetadas, né? Vamos lá. Próximo tipo de pessoas que nós recebemos o conselho bíblico para não termos como amigo próximo. Pessoas furiosas. Pessoas que têm esse traço na sua personalidade, no seu caráter. Pessoas que são furiosas.
você vai encontrar vários textos bíblicos sobre o cuidado que nós devemos ter com pessoas furiosas. Terceiro tipo de pessoas, pessoas imorais. Vários textos bíblicos você tem sobre isso. E é só você pesquisar que você vai achar. Quarto tipo de pessoas, pessoas gananciosas. Tá? Normalmente, o tipo de sofrimento que alguém passa, que tem como amigo próximo, alguém que é muito ganancioso, tem que ver com uma frustração ou decepção muito grande. Tá? Então, você pode sofrer muito. E sofrer uma dor que vai levar anos para ser curada. Quinto tipo de pessoas que a Bíblia nos recomenda a não termos como amigos próximos, pessoas incrédulas. Bem, você pode olhar nesses 5 tipos de pessoas aí e pensar assim, bom, será que eu tenho algum traço desse na minha vida? Será que eu sou um tipo de pessoa que me encaixo em algum daqueles tipos ali? Se você acha que sim, eu queria que você aproveitasse aqui essa oportunidade nossa, porque a nossa série é para a gente refletir. Esses momentos são momentos especiais para a gente pensar e para nós buscarmos a Deus para a gente transformar algumas coisas na nossa vida, que nos fazem sofrer e que fazem as pessoas ao nosso redor sofrerem também. Então, coisas que a gente pode mudar. Tá? E como você pode escolher, né, você não precisa ter um amigo assim. Você deve amar todas as pessoas, e essa é a recomendação que a Bíblia nos traz. Devemos amar todas as pessoas e fazer bem a todos. Porém, para ser um amigo próximo, e aí você vai começar a pensar, o que significa um amigo próximo? Bem, talvez exista alguém aqui no nosso auditório, ou que esteja nos assistindo, que vai chegar à conclusão que não tem nenhum amigo próximo. Talvez. De qualquer forma, quero que você saiba que, se você não tem amigos próximos, você está perdendo oportunidades de desfrutar muitas flores de primaveras na sua vida. Tá? Por quê? Porque as relações com as pessoas nos ajudam muito. E agora você vai perceber um pouco como elas nos ajudam. E para falar sobre isso, eu quero elencar aqui 3 tipos de pessoas que nós devemos escolher para serem nossos amigos próximos. Vamos lá? 3 tipos de pessoas que nós devemos escolher de acordo com a Bíblia para serem nossos amigos próximos. O primeiro tipo de pessoas são pessoas que nos desafiam mentalmente. Tá? Olha só, Provérbios capítulo 3, verso 20. O que anda com os sábios ficará sábio. O que anda com os sábios ficará sábio. Então, se você tem pessoas próximas a você que desafiam você mentalmente, isso é bom para você, você vai só ganhar com isso. Né? Provérbios 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nós somos moldados pelos nossos relacionamentos. Que motivo melhor do que esse para você escolher bem as suas amizades? Não tem como. Você será influenciado por amigos próximos. Então você precisa escolher. Por quê? O ferro afia o ferro. Né? Bom, segundo tipo de pessoas. Pessoas que possam te suportar. Pessoas que te suportam emocionalmente, que te apoiam
emocionalmente, que dão suporte para você emocionalmente. Veja só esse texto, Provérbios 17, verso 17. Em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Ou Gálatas capítulo 6, verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Os amigos próximos, de verdade, eles têm a possibilidade de nos ajudarem, de nos darem suporte emocional nos momentos da vida em que a gente mais precisa. Mas se você não tem amigos próximos em quem você possa contar nesse sentido, então você está perdendo uma grande oportunidade. Porque em algum momento da sua vida que você precisar, você não vai ter. E aí você vai sofrer muito. Então, aproveite essas dicas aqui. Nossa vida é feita de relacionamentos. As pessoas felizes são as pessoas que têm relacionamentos saudáveis. Está comprovado isso. Poderia trazer aqui estudos científicos que demonstram isso, e você pode estudar sobre isso. As pessoas felizes são as pessoas que têm relacionamentos saudáveis. E para começo de conversa, a Bíblia, ela nos recomenda a termos amigos e a sermos amigos, porém, a escolhermos bem as pessoas próximas, bem próximas a nós. Porque elas nos farão crescer em sabedoria e elas nos apoiarão emocionalmente e nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em terceiro lugar, nós devemos buscar, para serem nossos amigos próximos, pessoas que possam nos fortalecer espiritualmente. Pessoas que possam nos fortalecer espiritualmente. Veja esse texto de 1ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Edificai-vos. Nós podemos nos construir espiritualmente. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Hebreus capítulo 10, verso 24. Veja que o amor é uma expressão de espiritualidade. Amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma expressão de espiritualidade que busca o bem do outro. Busque amigos próximos que te ajudem a que você cresça espiritualmente, né? Que te desafie espiritualmente. Bem, coisas que a gente precisa pensar para nós sermos bons amigos de outras pessoas, né? Coisas para a gente pensar agora nesse momento. Como eu posso desenvolver relacionamento com outras pessoas para mudar a vida das outras pessoas? Para fazer o bem para outra pessoa, para fazer o outro crescer. E quando eu digo o outro aqui, não estou falando só de um amigo que você faz, eu estou falando da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Como construir um relacionamento saudável com alguém? Eu quero apresentar algumas chaves de uma fórmula que foi pensada por Rick Warren. E eu achei muito interessante algumas coisas que ele pontuou aqui. Eu queria compartilhar com você. Se você puder anotar, para refletir, para pensar, pense bem nisso. Como é que eu posso construir um relacionamento saudável para eu
chegar numa primavera, para eu viver uma primavera com alguém. Primeira coisa, se interesse pelas outras pessoas. Como isso? Se interesse pelas outras pessoas. Se interesse pela vida dela, pelos problemas dela, pelo que ela está passando. Faça perguntas. Ouça. Se interesse pelo outro. Quer aprofundar o seu relacionamento com o seu filho? Então, se interesse pelas coisas dele. Se interesse pelas coisas da sua esposa, do seu esposo. Se interesse. Veja o que diz Provérbios capítulo 18, verso 1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Veja, a pessoa inteligente e que é sábia, ela sabe que os relacionamentos são fundamentais para a sua construção como gente, como pessoa, para ela mesma se sentir realizada, para ela ser feliz. Ela precisa disso. Aquele que se isola, se rebela contra a sensatez. Então, se interesse pelas pessoas. Outro texto, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que interessante. Como assim cuidar dos interesses dos outros? Bem, a Bíblia está trazendo uma palavra muito importante. Cuidar. Veja, não é simplesmente se interessar pelos assuntos do outro, para falar sobre o outro, ou para se aproveitar de uma situação em cima do outro, mas para cuidar. Então, eu posso conhecer mais sobre o problema do outro, se for para ajudar, se for para cuidar do interesse dele. Não há nenhum problema. Em segundo lugar, não seja um queixoso crônico. Você já sabe disso. Ninguém gosta de ter por perto alguém que só fica reclamando, né? E olha só esse texto bíblico, muito interessante, de Filipenses capítulo 2. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Você quer brilhar como uma estrela? Então, não viva reclamando. Não fique se queixando das coisas. Se interesse pelas pessoas. Não seja um queixoso crônico. Em terceiro lugar, seja um bom ouvinte. Aliás, a Bíblia fala muito sobre isso. Você vai ouvir isso em qualquer treinamento sobre relacionamento. Mas a Bíblia tem trazido esse princípio já há milhares de anos para nós. Veja, por exemplo, esse texto. Lembrem-se disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. E demore também para ficar com raiva. Esteja pronto para ouvir, mas demore para falar. Provavelmente você já ouviu ou leu sobre isso, mas sempre é importante nós lembrarmos. Você tem sido um bom ouvinte em casa? Você tem sido um bom ouvinte da sua esposa? Um bom ouvinte do seu marido, dos seus filhos? Sabem, sempre eu me pego tendo problemas com isso aqui. Alguém pode olhar para a minha personalidade e dizer assim, mas parece que ele é calmo e tal. Eu acho que pode ser que seja um bom ouvinte. Essa semana mesmo, em algum momento, eu me peguei sendo um mau ouvinte com a minha filha, a Sophie. Ela me chamou a atenção, pai, e isso, começou a falar, e de repente, ela me chamou a atenção novamente, e eu pensei,
eu poderia dedicar esse momento agora a ela. Ela chegou há pouco agora da escola, e então eu me direcionei a ela e concentrei a minha atenção e a ouvi. Mas eu me pego tendo problemas com isso aqui. Veja, essa é uma das competências mais importantes para nós termos saúde em nossos relacionamentos e podermos desfrutar o perfume das flores e viver mais longas primaveras em nossos relacionamentos com pessoas tão especiais para nós. Veja esse outro texto de Provérbios. Os pensamentos de uma pessoa são... Esse texto é maravilhoso. Os pensamentos de uma pessoa são como água em um poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Os pensamentos de uma pessoa. Os pensamentos da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Os pensamentos dos seus amigos. Sabe, alguém que você gosta. Os pensamentos dessa pessoa estão como no fundo de um poço. Aí a Bíblia está dizendo assim, olha, quem é inteligente estuda maneiras e aprende a tirar lá do fundo esses pensamentos que são preciosos. E sabe, toda vez que você tira um pensamento precioso do fundo do poço de alguém querido para você, isso enriquece o seu relacionamento com essa pessoa. Às vezes você vai descobrir alguma coisa maravilhosa que você não sabia dela. Como é que você pode tirar? Você pode dizer assim, perguntando. Bem, se vai perguntar, a pessoa não vai dizer. Os pensamentos mais profundos das pessoas não são compartilhados de qualquer maneira ou para qualquer pessoa. Amigos, talvez esse seja o grande problema nos relacionamentos em nosso século. A superficialidade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Em Provérbios. Por Salomão, que viveu mais de 1000 anos antes de Cristo. Há mais de 3000 anos atrás. A Bíblia já disse. Os pensamentos estão lá no fundo do poço. São como água no fundo de um poço. Mas quem é inteligente vai procurar maneiras para tirar. Você precisa desenvolver situações, criar circunstâncias, promover oportunidades, ativar sentimentos, produzir confiança suficiente para você conseguir trazer isso à tona. E aí quando você consegue isso, é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Então, fica aqui a dica, gaste tempo nisso aqui. Quarta habilidade que a gente precisa, e a Roseli já falou sobre isso, a doutora Roselis, aceite as pessoas incondicionalmente. Parece um pouco contraditório, né? Bom, a Bíblia me recomenda não ter como amigo próximo alguns tipos de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso aceitar as pessoas incondicionalmente. Bem, como é isso? Bem, eu escolho os amigos próximos. Os amigos próximos eu escolho, ou seja, eu escolho o nível de relacionamento que eu quero ter com as pessoas. Eu escolho. Mas quando eu escolho, eu preciso assumir, junto com a minha escolha, aceitar incondicionalmente esta pessoa. Veja Romanos capítulo 15, verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. Essa é a grande razão pela qual os cristãos devem aceitar as pessoas. E eu trago essa sabedoria bíblica aqui para você e do cristianismo
como algo especial para a sua vida e como uma recomendação para você também. Aceitem. Aceitem uns aos outros, incondicionalmente. Não importa. Não importa isso na sua vida. Eu te aceito. Eu te recebo. E você continua sendo meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu amigo. Aceitação incondicional das pessoas. Ponto número 5. Ajude as pessoas a se sentirem significantes. E esta é outra questão muito especial que eu gostaria de frisar. Veja esse texto de Romanos capítulo 12, verso 10. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Tratar com respeito. Como eu posso fazer com que uma pessoa se sinta significante? Com que uma pessoa se sinta importante? Bem, nós podemos ajudar as pessoas de diversas formas. Talvez o ponto básico aqui seja dar às pessoas a devida dignidade que elas merecem como seres humanos que são. Aliás, todos merecem a dignidade. Filipenses 2, verso 3, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Tratar com respeito e com dignidade. Existe algo naquela pessoa que ela faz melhor do que você. Existe algo naquela pessoa, por mais simples que ela seja, de melhor do que você tem. Existe algum traço no caráter dela que você não tem. Então, nessa perspectiva, tente enxergá-la como superior a você mesmo. E se você conseguir fazer isso, você conseguiu algo maravilhoso. Você vai conseguir fazer algo extraordinário, que é colocar a pessoa acima de você, buscando enxergar nela características divinas. E aí você coloca a pessoa humana aonde Deus a colocou. Porque, de acordo com a Bíblia, Deus criou o ser humano à sua imagem. Ok? Deus criou o ser humano à sua imagem. Porém, com todas as mazelas do planeta Terra e problemas, essa criatura perfeita foi desenvolvendo defeitos. E hoje todos nós temos imperfeições e defeitos, como quadros rasurados. Mas existem pedaços em nós que refletem o Criador. E se você consegue olhar para uma pessoa, para o seu funcionário, para o frentista do posto de gasolina, para a balconista do supermercado, para aquele menino que chega ali pedindo alguma coisa no vidro do seu carro. Não importa que pessoa seja. Se você consegue olhar para essa pessoa e pensar assim, existe alguma coisa nela que provavelmente ela tem que é superior a mim. E que ela, por ter isso, ela reflete melhor a imagem do Criador do que eu mesmo. Quando você consegue olhar as pessoas com essa perspectiva, você
consegue com o seu olhar elevá-las como seres humanos. E com as suas palavras, você simplesmente pode transformar a vida de alguém. Agora, faça com que as pessoas se sintam significantes. Começando dentro da sua própria casa. Né? E espalhe isso por onde você for. Sexto princípio ou ferramenta que você pode ter e desenvolver, seja empático. Olha o que a Bíblia diz. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Mas eu nunca passei por aquilo, ou pelo que a pessoa está passando. Se esforce, você vai conseguir. Existe alguma coisa dentro de nós, como seres humanos que nós somos. Existe dentro de nós dispositivos naturais. E se você for paciente, der o tempo necessário e ficar na situação o tempo suficiente e se esforçar um pouquinho, você vai conseguir. Você vai conseguir sentir com a pessoa. Lógico, não no nível dela, mas você vai conseguir caminhar alguns passos com ela. E isso já será suficiente para ela. E para você aprofundar o seu relacionamento com ela. E cada vez que você faz isso, você respira mais perfume de flores em uma primavera. Sabe, nós podemos desfrutar mais a primavera em nossos relacionamentos. Veja quanta coisa a gente pode fazer, né? Ponto número 7. Fique junto em tempos difíceis. E você pode olhar para isso e pensar, como é difícil, hein? É difícil ser um bom amigo. É difícil ser um amigo próximo que seja realmente bom. É difícil ser um bom esposo. É difícil ser um bom pai, um bom filho. Quanta coisa eu preciso pensar e fazer. Sim, são recomendações bíblicas e eu te garanto, você pode fazer tudo isso aqui. Você tem condições, com um certo nível de esforço, de fazer tudo que está aqui. E no ponto 7, fique junto em tempos difíceis. Olha que texto bonito da Bíblia, Provérbios 17, primeira parte do verso 17. O amigo ama em todos os momentos. O amigo ama em todos os momentos. Bem, queridos, nós temos o propósito de refletir durante essa série em como nós podemos aprofundar os nossos relacionamentos com as mais diversas pessoas que a gente tem em nossa vida, que fazem nós sermos quem nós somos. Tipo assim, você só é médico porque existem pacientes, senão você não seria, né? Médico. E você só é um paciente porque existe um médico. É como a doutora Roselis disse aqui no começo. Nós dependemos dos relacionamentos para nós sermos quem nós somos. Ou para nós sermos quem nós decidimos ser. E nós seremos mais plenos, teremos mais realização em nossa vida, se nós lidarmos com sabedoria em nossos relacionamentos. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Você tem atravessado momentos difíceis na sua vida? Olhando para o futuro, você pode prospectar situações difíceis pelas quais você vai passar? Então fica aqui uma dica durante essa série, e a gente vai repetir isso. Aproveite as oportunidades para desenvolver relacionamentos. Aproveite as oportunidades para ser não simplesmente a esposa de alguém,
mas para ser a esposa companheira de alguém, para ser o esposo companheiro de alguém, para ser o filho de verdade, companheiro de alguém, para ser o amigo, companheiro de alguém. Escolha e seja. Eu te garanto, você vai ser mais pleno, vai se realizar mais, com menos, vai ser mais feliz, com menos. Os relacionamentos saudáveis trazem mais realizações do que as conquistas. Então, eu desafio você a colocar como conquista, né? A colocar como meta e a enxergar como conquistas o aprofundamento em seus relacionamentos. E aqui eu deixo, para finalizar os conselhos bíblicos, essa regra de ouro que Jesus nos traz nos evangelhos. Lucas capítulo 6, verso 31. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Façam aos outros a mesma coisa que vocês gostariam que fosse feito a vocês. Eu gosto de uma história que conta que em uma dessas cidades satélites, morava uma senhora já idosa, mas que todos os dias pegava o ônibus para ir trabalhar. Era uma senhora muito simples, não tinha tido muitas oportunidades na vida, e ela todo dia tomava o ônibus, fazia o mesmo trajeto, e ali ela desenvolvia o seu trabalho em casas de família. E ela era muito alegre, sempre tinha um sorriso no rosto. E ela fazia algo que chamava a atenção das pessoas. Ela sempre entrava no ônibus, sorrindo para as pessoas, sentava na mesma poltrona e carregava um pacotinho com alguma coisa dentro. E pelo meio do caminho ela enfiava a mão naquele pacotinho, tipo esses pacotes de padaria assim, de papel, tirava alguma coisa e lançava pela janela. E ela fazia isso algumas vezes, sorria para as pessoas, esperava chegar ao seu ponto de descida, e ela descia. O fato é que uma pessoa começou a tomar aquele ônibus também, no mesmo horário, e começou a observá-la fazendo sempre aquilo. E ela começou a ficar incomodada, porque ela via todo dia a pessoa jogando alguma coisa pela janela, e a princípio ela pensou assim, mas que senhora mal educada, né? Ela deve estar comendo alguma coisa e jogando restos ou lixo para a rua. Um dia ele decidiu sentar do lado dela. E ele começou a olhar e ela fez a mesma coisa e perguntou, escuta, o que você está fazendo? O que você joga pela janela? Ela disse, eu jogo sementes de flores coloridas. Ele falou, por quê? A senhora faz isso todo dia. A senhora deve gastar muito dinheiro comprando sementes. E ela disse assim, olha só para essa paisagem que a gente tem aqui. Não é que existem coisas feias aqui à beira do caminho? Eu disse, a gente não tem uma paisagem muito bonita. E ela disse assim, eu gostaria de transformar o caminho por onde nós estamos passando. E eu jogo sementes e eu espero que algumas se tornem plantas e de fato floresçam. Ele disse, eu acho que a senhora está gastando dinheiro à toa e elas caem aí pelo asfalto e dificilmente alguma delas vai florescer. Eu acho que não vai dar certo. Mas, se a senhora quer continuar gastando dinheiro, ele disse,
Eu gosto de fazer isso. No outro dia, ela novamente lançando flor, lançando sementes. E o fato é que passaram alguns meses, aquele homem entrou no ônibus e a senhora não estava. E no dia seguinte também não, e na semana seguinte ele não aguentou a curiosidade e ele perguntou para o motorista do ônibus: escuta, você sabe alguma coisa sobre aquela senhora que sempre sentava naquela poltrona? Ele disse: sim, ela morreu. Ela faleceu, que pena. Sabe, ela gostava de lançar sementes de flores coloridas pela janela, estranho o que ela fazia. Ela queria deixar o caminho mais bonito, alegre para as pessoas. Bem, ela morreu, que pena. A história conta que ele, naquele dia, decidiu sentar na mesma poltrona que ela sentava ali, ao lado da janela, e sentado ali, olhando pela janela, com esse sentimento, né, de luto, morreu uma pessoa que eu via todos os dias. Logo, alguém da minha família poderá morrer também, e um dia eu vou morrer. Como a morte é uma coisa triste, os familiares dela devem estar sofrendo. Enquanto ele estava ali triste e sofrendo, olhando pela janela, ao longo do caminho, ele começa a enxergar, em um trecho da estrada que havia uma terra melhor, flores coloridas, que haviam nascido. E então ele pensa, sim, ela estava certa. Ele dá um sorriso e ele pensa como a atitude dela mudou o meu dia. Essa história conta que no dia seguinte esse homem entrou no ônibus com um pacotinho de sementes, de flores coloridas também. E eu pergunto para você, qual é a sua atitude em relação à vida? Pelo que você tem lutado? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo que você tem em sua existência como pessoa aqui na Terra? Sabe, um dia a sua vida vai passar. E aí? O que você vai ter deixado para as pessoas em seus relacionamentos? Sabem, amigos, a gente pode aproveitar muito mais as primaveras. Aliás, nós podemos produzir verdadeiras estações de primavera em nossos relacionamentos. E pelo quê? Por quê? Em primeiro lugar, porque você está aqui na Terra. Porque existe alguém que pensou na sua vida. E Ele é o autor da vida. Eu queria que você refletisse no finalzinho do nosso programa, no autor da vida. Em Deus. Aliás, é isso que as Escrituras trazem para nós. Deus é o autor da vida. E Ele podia ter criado só você, e deixado você para brilhar no universo, mas não. Ele criou as pessoas para se relacionarem. Lembrem-se que os relacionamentos são mais importantes do que as nossas conquistas. Eles trarão mais realização e mais felicidade para você. E qual pode ser a fonte para você buscar e acionar tudo que você precisa para desenvolver isso? De acordo com a Bíblia, o próprio autor da vida é a fonte. Você pode buscar nele. Pense
pense nas primaveras que você pode produzir com aquele que é o autor da nossa vida. Passa o tempo, passam horas, gira o mundo, vira a história, folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem. Permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora, dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Pois alguma vez, se não, para o bem daquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela. A escolha é sua, no final será Passa o tempo, passam horas, bem mais bela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende a ver a vida de outra forma, a ver que Deus tem sempre um certo e nos prepara para o eterno, para vivermos por completo. Vier, seja o que for, Com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua com final feliz. O autor da história torna a vida bela. A escolha é sua e o final será feliz. O autor da história torna a vida bela. A escolha é sua e o final será feliz.
pode estar vivenciando um momento muito difícil com alguém do seu relacionamento. Em algum momento da vida, por exemplo, uma mãe pode enfrentar um inverno com um filho ou com uma filha. Mas você pode ter uma amiga e vivenciar uma primavera com essa amiga. E sentir perfume de flores que você nunca sentiu durante a sua vida. Você pode estar atravessando uma estação com alguém, mas você pode atravessar, ou você pode vivenciar uma outra estação com outra pessoa. E nós queremos, nós da comunidade Espaço Alfa, trazer essa perspectiva para você. Você pode aproveitar melhor os seus relacionamentos para você ser mais realizado e ser mais feliz, se apoiar mais e ter mais força. Acima de tudo, cultive o seu relacionamento com Ele, com o autor da vida. Eu queria te convidar agora para a gente fazer isso através de uma prece, de uma oração. Por favor, você pode fechar os olhos comigo? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento de reflexão que nós tivemos. Pai querido, eu te peço que o Senhor coloque no nosso coração as recomendações da sua palavra, e que o Senhor nos ajude a enxergarmos os relacionamentos com a devida prioridade que eles devem ter em nossa vida. Eu te peço que o Senhor nos ajude a aproveitarmos melhor as flores, os jardins, as cores, a beleza de tantas primaveras que nós podemos ter em nossos relacionamentos, com a família em casa, com amigos, com pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos. Querido Pai, faça de cada um de nós pessoas mais alegres, que possam jogar sementes, ó Senhor Deus, que possamos jogar sementes pelo caminho que nós estamos passando, para que as pessoas que vierem depois de nós possam desfrutar a beleza das flores coloridas que nós deixamos pelo caminho. Ajuda-nos a, durante essa próxima semana, plantarmos mais flores na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, do esposo, na vida dos nossos amigos, na vida das pessoas que a gente convive, olhando sempre para o Senhor, que é o autor da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O autor da vida conta a história. Você pode dar um abraço agora nos seus amigos, que tal? Já escreveu Aproveite essa oportunidade. com final feliz. O autor